Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 4, versículo 6. E disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé nem alguma pedra. Vamos para o estudo? Estudo o capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Jesus recusou pôr Deus à prova, na confiança prévia de que ele o protegeria. Estudo o capítulo 4, versículo 6. Agora, o diabo cita Salmos, capítulo 91, do versículo 11 ao 12. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 4, versículo 6. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos um estudo do capítulo 4, do versículo 5 ao 7. A segunda tentação apela ao desejo de ter a vida salva de forma espetacular. Satanás cita a escritura de Salmos, capítulo 91, do versículo 11 ao 12, aplicando-a, porém, a um contexto totalmente errado. Mais uma vez, Jesus combate o maligno com uma escritura mais relevante ao seu contexto, Deuteronômios capítulo 6, versículo 11. Não podemos manipular a Deus tentando forçá-lo a agir. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 4, versículo 6 ao 7. Porque está escrito: A citação que o diabo faz dos Salmos 91 é um flagrante abuso da escritura numa tentativa de manipular Jesus. Tal exibição espetacular, como saltar de grande altura e permanecer ileso, poderia dar-lhe seguidores entusiastas, mas não teria seguido o plano messiânico e redentor do Pai de sofrimento e proclamação do reino dos céus. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 4, versículo 6. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 6. Satanás cita a escritura, porém usa Salmos 9, 91, capítulo 11 e o capítulo 12. De uma maneira exatamente oposta ao significado original. Salmos 91 constitui uma exortação à confiança em Deus. Satanás tenta substituir a confiança com um teste lançando dúvida acerca da fidelidade de Deus. Presunção não é uma marca de grande fé, mas sim a evidência de nenhuma fé. Ver Nota Teológica Satanás na página 760. Estrategicamente, o tentador evita Salmos, capítulo 91, versículo 13. Calçarás os pés à serpente. Alusão ao anúncio mais antigo da Escritura sobre a derrota da antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 4, conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora PV Books. Mateus capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos um estudo do capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Satanás
Salmos capítulo 91, do versículo 11 ao 12, fora do contexto, tentando convencer Jesus de que o Pai o protegeria de maneira sobrenatural, mesmo que ele arriscasse sua vida. Jesus respondeu citando Deuteronômios capítulo 6, versículo 16, que se refere ao tempo em que Israel, com fome e sede, questionou a presença de Deus, até que ele miraculosamente fez jorrar água de uma rocha, porque contenderam os filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor entre nós ou não? Êxodo capítulo 17, versículo 7. Se Jesus sucumbisse à tentação de Satanás, isso indicaria que sua fé era fraca e forçaria uma unção miraculosa da parte de Deus, pondo à prova. Jogando-se da parte mais alta do templo, Jesus colocaria Deus à prova, na tentativa de forçá-lo a realizar um milagre. Satanás sugeriu que Deus é confiável somente quando ele nos livra do sofrimento e do perigo. Jesus sabia que não era bem assim. Deus é digno de confiança, mesmo quando ele nos permite ou até mesmo nos faz sofrer. A verdadeira fé reconhece isso e persevera em tempos difíceis. Quando Jesus sofreu na cruz, no capítulo 27, do versículo 41 ao 44, aqueles que o atormentavam usavam argumentos semelhantes aos do diabo. Se tu és filho de Deus, desça da cruz. Eles até citaram Salmos capítulo 22, versículo 8, para argumentar que Jesus seria livrado se Deus realmente o amasse, assim como Satanás citou Salmos capítulo 91, do versículo 11 ao 12, para argumentar que Deus livraria Jesus de sua queda fatal, se ele realmente fosse filho de Deus. Novamente, Jesus sabia que não era bem assim. Ele confiou em Deus mesmo quando brutalmente açoitado, mesmo quando os pregos atravessaram seus pés e mãos, e mesmo quando Deus permitiu que ele padecesse tão horrível morte.